Durante décadas, o público acreditou conhecer uma linda mulher. Acreditava que entendia Vivian Ward, a mulher com o sorriso, e Edward Lewis, o homem de terno que veio resgatá-la. Mas por trás do riso de Julia Roberts e do charme de Richard Gere, havia uma história que quase não sobreviveu ao sistema dos estúdios. O que se desenrolava fora das câmeras era mais sombrio, mais duro e, por vezes, silenciosamente devastador. E a verdade é que alguns dos momentos mais importantes nunca deveriam ter sido vistos, comentados ou lembrados. A história que a Disney não queria que você visse. Antes de Uma Linda Mulher se tornar um conto de fadas cultural, era algo completamente diferente. O roteiro original, escrito por J.F. Litton, tinha o título direto de 3.000. Esse número não era poético nem simbólico. Era puramente comercial. Representava o preço exato que Edward Lewis pagou a Vivian Ward por uma semana de sua vida. E o roteiro tratou esse acordo com brutal honestidade. Não havia romantismo nenhum, resgate fantasioso, apenas dinheiro, poder, e uma mulher descartada quando sua utilidade acabou. Litton concebeu a história enquanto observava o mundo implacável das finanças corporativas, onde empresas eram desmanteladas em busca de lucro e vidas eram danos colaterais. Vivian foi escrita como uma mulher já desgastada pelo sistema. Ela não estava usando seu charme para se safar em Beverly Hills. Ela estava apenas sobrevivendo. O vício em substâncias, a humilhação e o entorpecimento emocional não eram meros detalhes, eram centrais. Edward, nessa versão, não era conflituoso ou incompreendido. Ele era frio extrativo e permaneceu inalterado até o fim. O final original era particularmente implacável. Depois que a semana terminou, Vivian foi expulsa do carro de Edward. O dinheiro foi jogado nela. O veículo partiu. Ela ficou parada em um beco sujo encarando o dinheiro que nunca quis, percebendo que nada em sua vida havia realmente mudado. Não havia saída de emergência, nem rosas, nem redenção. Era uma história sobre como o poder consome sem consequências. Quando a Disney adquiriu o roteiro, o pânico se instalou. Não era o tipo de história que o estúdio poderia lançar. A ordem era clara: suavizar, remodelar e apagar tudo que deixasse o público desconfortável. O diretor, Gary Marshall, foi contratado não apenas para dirigir, mas para transformar o DNA do filme. Cenas inteiras foram reescritas. Os vícios de Vivian foram removidos. Seu desespero foi reformulado como otimismo. A crueldade de Edward foi diluída em um distanciamento emocional que poderia ser curado. Até mesmo o título foi considerado um problema. 3.000 soava frio transacional. E como os executivos teriam brincado mais parecido com ficção científica do que com romance. A decisão foi renomear o filme com o nome da música de Roy Orbison, Oh Pretty Woman, mudando o foco do dinheiro para o desejo da realidade para a fantasia. Essa simples mudança marcou o momento em que o filme deixou de ser um alerta e se tornou um desejo. Mas traços da história original nunca desapareceram completamente. Eles permaneceram latentes no desequilíbrio de poder, na hesitação de Vivian, na tristeza que se esconde por trás de seu sorriso. O que o público viu foi um conto de fadas. O que foi enterrado foi uma tragédia que os estúdios temiam que os espectadores não estivessem preparados para encarar. E isso foi só o começo, porque uma vez que a história foi reescrita, o estrago não parou no roteiro. Ele acompanhou os atores até o set de filmagem. Julia Roberts, a pressão, o pânico e as cenas que quase a destruíram. Quando as filmagens começaram, Julia Roberts não era uma estrela. Ela tinha 20 anos e acabara de ser escalada para um filme que já havia sido reescrito, reformulado e quase teve o elenco substituído sem ela. Os executivos da Disney,
questionavam sua adequação ao papel há semanas, buscando discretamente nomes mais seguros e consagrados. Embora Gary Marshall lutasse para mantê-la, Julia sabia a verdade. Ela era substituível e estava sendo vigiada. Essa pressão a acompanhava no set todos os dias. Membros da equipe lembraram mais tarde que antes de cenas emocionalmente íntimas, as mãos de Julia tremiam visivelmente. Sua respiração ficava superficial. O estresse se manifestava fisicamente. Durante uma das primeiras cenas românticas, uma veia saltou bruscamente em sua testa, tão proeminente que as filmagens tiveram que ser interrompidas. A maquiagem não conseguiu esconder. O momento não foi teatral. Foi uma reação física ao medo. Julia estava sobrecarregada pela responsabilidade de protagonizar um filme de um grande estúdio, sabendo que o próprio estúdio já havia tentado tirá-la do projeto uma vez. A ansiedade não parou por aí. Ela desenvolveu urticária durante as filmagens, desencadeada por um nervosismo tão intenso que o departamento de maquiagem mantinha loção de calamina à disposição. Esses não foram incidentes isolados. Tornaram-se parte da rotina de produção. Cenas eram atrasadas. Ajustes eram feitos discretamente sem anúncios para preservar sua compostura. Gary Marshall entendia algo que o estúdio não entendia. A vulnerabilidade de Julia não era um problema. Era o motor emocional do filme. Uma das intervenções mais íntimas aconteceu durante uma cena de amor quando Julia congelou completamente. Seu pulso estava acelerado. Seu corpo tenso, sua concentração perdida. Em vez de pedir outra tomada, Marshall sentou-se ao lado dela e começou a conversar. Não sobre a cena, não sobre a atuação. Apenas uma conversa comum, piadas, distrações, trazendo-a de volta ao momento presente. Quando as filmagens recomeçaram, a delicadeza, que o público elogiou mais tarde, não havia sido ensaiada. Foi um alívio. Julia havia estabelecido uma condição firme desde o início. Ela concordou em interpretar Vivian Ward. Sob uma única condição, não apareceria nua diante das câmeras. Esse limite era extremamente importante para ela, especialmente considerando o tema do filme. A produção respeitou a condição, mas a exposição emocional exigida dela foi muito maior do que qualquer exposição física. Ela completou 21 anos durante as filmagens, comemorando seu aniversário em um beco perto do set com um cupcake e um gole de champanhe antes de ser mandada de volta ao trabalho. Talvez a ironia mais cruel seja esta: o nervosismo que a Disney temia se tornou a própria qualidade pela qual o público se apaixonou. A hesitação em sua voz, as expressões cautelosas, a maneira como Vivian parecia insegura quanto ao seu próprio valor. Aquelas não foram escolhas planejadas. Foram reais. Julia Roberts não estava fingindo estar sobrecarregada por um mundo que não a valorizava. Ela estava vivendo aquilo cena por cena. E enquanto lutava para se manter à tona, o próprio set de filmagem se transformava silenciosamente em um lugar onde o controle escapava, as regras eram flexibilizadas e os momentos mergulhavam no caos, às vezes propositalmente. As brincadeiras à dor e as cenas que iam longe demais. Gary Marshall acreditava na espontaneidade. Ele acreditava que se os atores estivessem muito à vontade, a verdade desaparecia. Por isso ele os interrompia constantemente. O que o público depois interpretava como charme de descontração, muitas vezes nascia do cansaço da surpresa e de momentos que cruzavam uma linha invisível entre direção e risco emocional. Um dos exemplos mais famosos nunca esteve no roteiro. Durante a cena das joias, quando Edward presenteia Vivian com um colar requintado, Julia se inclina para a frente para admirá-lo. Nesse instante, Richard Gere fecha a caixa com um estalo, prendendo-a em seus dedos. A respiração ofegante e a súbita explosão de riso que ela solta não foram ensaiadas. Foram puro choque.
A cena funcionou tão bem que Marshall a definiu imediatamente como a tomada final. O que os espectadores nunca souberam foi o quão perigoso aquele momento realmente foi. O colar não era um adereço, era uma joia verdadeira avaliada em $250 milhão, emprestada à produção sob condições rigorosas. Guardas armados estavam posicionados fora do campo de visão da câmera, observando cada movimento. Um movimento em falso, uma caixa caída, e a produção teria sido interrompida instantaneamente. Uma brincadeira aparentemente inofensiva quase se transformou em um desastre financeiro. A cena do banho de espuma teve um custo ainda maior. Para criar uma espuma exagerada e adequada para as câmeras que resistisse às luzes do estúdio, a equipe encheu a banheira com detergente industrial. Após horas de filmagem, a pele de Julia começou a arder. Os produtos químicos removeram a tintura vermelha do seu cabelo, deixando manchas que obrigaram a produção a parar no dia seguinte para que o problema pudesse ser corrigido. Mas o desconforto físico não foi o fim. Enquanto Julia estava submersa na água durante uma tomada, toda a equipe, incluindo Gear e Marshall, saiu silenciosamente da sala em tom de brincadeira. Quando ela emergiu pronta para continuar, percebeu que estava completamente sozinha. A confusão e o riso que se seguiram foram reais, mas também representaram uma liberação do estresse da dor e da pressão acumulados. Algumas cenas levaram o realismo ao limite do cruel. Perto do final do filme, Edward confronta violentamente seu advogado Philip Stuckey. Marshall instruiu Richard Gere e Jason Alexander a não coreografarem a luta. Ele queria instinto e conseguiu. Gere jogou Alexander contra uma mesa com tanta força que uma das coroas dentárias de Alexander se soltou. As filmagens foram brevemente interrompidas, mas a cena foi mantida. Aquela explosão bruta de raiva se tornou a versão final que o público viu. Até mesmo as cenas que deveriam ser românticas foram moldadas pela ansiedade. Julia tinha dificuldade em relaxar nos momentos mais leves, e seu riso muitas vezes saía tenso e forçado. Marshall usava distrações para quebrar esse gelo. Piadas, surpresas, interrupções, qualquer coisa para desestabilizá-la. O conforto que o público sentia ao ver Vivian rir era construído sobre uma imprevisibilidade deliberada. Por trás da superfície polida do filme, havia um set de filmagem movido pelo risco. A improvisação substituiu a segurança. Reações emocionais foram capturadas antes mesmo de serem processadas. O que parecia fácil era tudo menos isso. A linha entre magia e perigo era tênue e foi cruzada mais de uma vez. E conforme a produção avançava, outra verdade se tornou inevitável, até mesmo a história em si ainda estava inacabada. O final que quase destruiu o filme. Mesmo em plena produção, uma linda mulher ainda não sabia como terminaria. Cenas estavam sendo filmadas enquanto a conclusão permanecia indefinida, debatida e reescrita a portas fechadas. O final original de 3000 já havia sido considerado inutilizável, mas substituí-lo provou ser muito mais complicado do que a Disney esperava. Todas as versões testadas revelaram o mesmo problema. O público não queria realismo, queria uma catarse emocional. Os primeiros finais reescritos tentaram chegar a um meio-termo. Em uma versão, Edward vai embora de carro, hesita e olha para trás, deixando o futuro em aberto. Em outra, Vivian vai embora sozinha, supostamente empoderada pela experiência, mas ainda assim separada de Edward. Esses finais eram mais suaves do que a cena original do beco, mas mesmo assim fracassaram. O público de teste reagiu com frustração e decepção. O estúdio percebeu que estava prestes a alienar justamente os espectadores que esperava conquistar. No centro dessa crise estava Gary Marshall. Ele compreendeu que o poder do filme não residia mais em sua crítica social.
surgiu da identificação emocional. Vivian deixou de ser uma figura de advertência. Ela se tornou alguém que o público queria ver protegida, validada e escolhida. Marshall se refugiou em seu escritório com um bloco de notas vazio e reescreveu o final sozinho, abandonando completamente a ambiguidade. O resultado foi a cena da escada de incêndio. Edward não envia dinheiro. Ele não desaparece. Ele retorna publicamente e visivelmente, subindo em direção a Vivian, em vez de se afastar dela. O simbolismo foi intencional. O homem que controlava tudo com riqueza e distância teve que arriscar a vulnerabilidade, a humilhação e o esforço. A fala de Vivian de que ela o resgata reformula toda a história. Não se tratava de salvar uma mulher. Tratava-se de uma transformação mútua. A cena em si foi difícil de capturar. Foram necessárias várias tomadas devido às constantes interrupções. O terno de Richard Gere ficou sujo de tanto subir e descer. Os sapatos de Julia escorregaram na escada. A música dos prédios próximos invadiu a imagem. Em um dado momento, pombos voaram diretamente através do enquadramento. A produção continuou a reiniciar, recalibrar e seguir em frente determinada a consolidar o final. Quando Julia leu a versão final do desfecho, chorou. Não por ser romântico, mas porque dava sentido a tudo o que ela havia suportado durante as filmagens. A ansiedade, o medo de ser substituída, o estresse físico, tudo de repente pareceu justificado. O final não apenas salvou o filme, como também salvou a atuação. Mas mesmo depois da história finalmente estar concluída, o estúdio ainda não havia terminado de controlar a narrativa. Porque assim que o filme foi finalizado, outra versão de Uma Linda Mulher foi criada. Uma concebida puramente para a ilusão. A ilusão vendida ao mundo. Quando Uma Linda Mulher terminou, a Disney não lançou apenas um filme. Ela fabricou uma fantasia. E como todas as fantasias cuidadosamente construídas, ela exigiu alterações, omissões e controle. O que o público ao redor do mundo abraçou como glamour natural era na realidade uma versão dos fatos filtrada por estratégias de marketing e verdades selecionadas. O exemplo mais óbvio surgiu antes mesmo de alguém entrar no cinema. O pôster icônico com Julia Roberts, em um mini vestido preto e botas até a coxa encostada de costas para Richard Gere, tornou-se uma das imagens mais reconhecidas da história do cinema. Mas não era real. O corpo naquele pôster não pertencia a Julia Roberts. Uma dublê profissional foi usada para a pose e o rosto de Julia foi posteriormente adicionado digitalmente. Até mesmo Gere foi alterado. Seus cabelos naturalmente grisalhos foram escurecidos para projetar juventude e simetria. O pôster vendia perfeição, não autenticidade, reforçando silenciosamente a crença da indústria de que até mesmo sua protagonista precisava ser remodelada. Esse mesmo instinto se estendeu a outras decisões. Ferrari e Porsche se recusaram a permitir que seus carros aparecessem no filme devido ao seu tema, temendo associações com a cultura de acompanhantes. A Lotus entrou em cena emprestando um exemplar prateado. Após o lançamento do filme, as vendas desse modelo dispararam globalmente. Uma objeção moral transformou-se em uma vitória de marketing, um lembrete de que Uma Linda Mulher não era apenas uma história, era uma força comercial. As locações do filme foram igualmente estratégicas. Fachadas de lojas de Beverly Hills, hotéis de luxo e restaurantes sofisticados foram filmados ao lado de ruas reais, muitas vezes sem autorização. As cenas foram filmadas de forma rápida e silenciosa, às vezes com a equipe se dispersando antes da chegada das autoridades. O que parecia impecável na tela era frequentemente capturado sob pressão, com pouca margem para erros. Até mesmo pequenas atuações eram inseridas em um universo maior de segurança.
um garçom que calmamente salva Vivian de um constrangimento durante a cena do escargot diz: acontece o tempo todo. Esse mesmo ator repete a frase em outros filmes de Gary Marshall, costurando silenciosamente um mundo onde a humilhação é amenizada e a graça é sempre oferecida. Foi intencional. Marshall acreditava que o público precisava de gentileza mesmo em momentos fugazes. Conforme o filme se espalhou pelo mundo, suas origens mais sombrias desapareceram quase completamente. O final original foi esquecido e o destino descartado de Vivian foi apagado. O beco foi substituído por rosas. O dinheiro por amor. A tragédia foi enterrada sob um conto de fadas tão convincente que poucos questionaram o que havia sido removido para fazê-lo brilhar. Aquilo que encantou o mundo não era toda a verdade. Era a versão considerada segura. E, no entanto, apesar de toda a manipulação, algo genuíno sobreviveu. O medo nos olhos de Julia Roberts, a hesitação em seu sorriso, a humanidade que escapou pelas frestas do controle. Uma linda mulher perdurou, não porque escondeu suas feridas perfeitamente, mas porque nunca conseguiu escondê-las completamente. Agora que você sabe o que quase foi apagado, qual momento oculto de uma linda mulher mais te surpreendeu? Foi o final que nunca aconteceu, ou as cenas que levaram os atores ao limite? Conte para nós nos comentários. E se você gostou dessa imersão nas histórias não contadas de Hollywood, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para saber mais sobre os próximos vídeos.